Pois, há um voto do PS e eu vou-me manifestar sobre esse voto. Então, isto tem uma pequena história. O PSD apresentou um voto de saudação simultaneamente ao ICOMOS, a instituição, essa organização não governamental de caráter mundial que reúne pessoas das mais diversas profissões, mas de pessoas que se preocupam com estes assuntos, não é? E simultaneamente à sua Presidente, ou seja, em rigor, o PSD apresentou o seu voto de saudação para saudar o ICOMOS, reconhecendo o seu papel na promoção da conservação e da divulgação de monumentos, conjuntos e sítios nas suas dimensões tangíveis e intangíveis e o seu serviço fundamental à cultura, à memória e ao mundo. E simultaneamente, à sua Presidente, a arquiteta Teresa Patrício, prestes a completar o seu mandato trienal, saudação que se estende ao restante Conselho de Administração e a todos os seus membros individuais e institucionais. E achamos nós que era uma saudação pacífica e merecedora até da unanimidade desta Casa, porque relativamente à história e estes aspectos não esperávamos uma atitude diferente. Eis não quando, e inopinadamente, do nosso ponto de vista, o PS resolve apresentar um voto de saudação, semelhante em tudo ao voto do PSD, mas que resolve omitir o contributo específico da Presidente do Conselho de Administração, a arquiteta Teresa Patrício, que é nada mais, nada menos do que uma mulher, a primeira, e que é portuguesa, e que é eleita para desempenhar estas funções. E surpreende-nos esta atitude do PS, porque nós não achávamos que o PS fosse o partido representado nesta Casa que promovesse o coletivismo e o apagamento de determinadas personalidades. A existir uma atitude desses jaez nessa Casa, não esperávamos que fosse o PS a fazê-lo. Outras forças mais à esquerda, mas não o PS. Mas é isso que acontece. A saudação do PS omite deliberadamente o contributo desta portuguesa. E quando eu estava a subir, estava-me a lembrar daquelas palavras de Luís de Camões, no canto primeiro, que toda a gente aprendeu, e que é qualquer coisa como aqueles que, por obras valorosas, se vão da lei da morte libertando. E nunca foi um problema que fiquem para a história aquelas pessoas justamente que por obras valorosas se vão libertando da lei da morte. Aliás, a este respeito, eu queria recordar que a Câmara Municipal de Lisboa vai finalmente fazer justiça a um homem socialista que os socialistas não honraram no Parque das Nações. Houve um socialista, António Mega Ferreira, que resolveu ter a ideia, juntamente com o Vasco Graça Moura, de transformar uma parte da cidade, de fazer uma autêntica revolução. E o PSD e este governo Novos Tempos de Coligação achou por bem, no dia em que passam 25 anos da inauguração daquele pedaço de cidade revolucionado por António Mega Ferreira, vai-lhe dar o nome, a toponímia da cidade, vai finalmente consagrar o nome de um homem que revolucionou a cidade, por acharmos, por sermos personalistas, que há pessoas que fazem a diferença. Nós achamos que neste caso, e daí a saudação, esta Presidente eleita fez toda a diferença, e também por ser portuguesa. Isso leva-nos à segunda questão que estávamos a abordar aqui. É que em Portugal, talvez por nós sermos pequenos, mas temos uma tradição de andar pelo mundo que é relativamente e consensualmente aceita até em termos diplomáticos, nós gostamos muito de vibrar de cada vez que um português é eleito para um determinado cargo. Nós temos todos orgulho coletivo que o secretário-geral da ONU seja um português, é socialista. E também ficámos agora um pouco melindrados por um outro socialista não ter sido, António Vitorino, não ter sido eleito para um determinado cargo, e em Portugal ficámos um pouco sentido com isto. Ou seja,
Há uma doutrina em Portugal, consensual, aceite, de que as pessoas que fazem a diferença se libertem da lei da morte. Isso para nós é um sentimento que nos é muito caro e dura há séculos. Esta frase está cunhada há séculos. E em segundo lugar, talvez por sermos pequenos e termos algum orgulho de cada vez que um português ascende a determinados cargos, nomeadamente quando é eleito, e nós exaltamos com essa condição. Portanto, o PSD saúda simultaneamente a ICOMOS e a sua Presidente e estranha, para não dizer outra coisa, que o PS se tenha sentido tentado a obliterar, a apagar, a esquecer o nome da sua Presidente para, no voto que também apresenta hoje aqui nesta Casa, resolva saudar apenas a instituição, como se a condição desta primeira portuguesa eleita não fizesse diferença. Portanto, fica a nossa saudação e o nosso lamento pela atitude do Partido Socialista. Disse.